Espartanos, bom dia. Excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, hoje eu vou falar do diabo. Exatamente, o diabo existe e hoje eu vou falar como é que ele age na sua vida. Fazendo uma referência da resenha do filme Nefários. Ahu! Pessoal, então antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer uma contextualização aqui. Claro, primeiro, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, né? Compartilha esse vídeo aí para quem gosta de desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal. E espartanos, claro, meu canal fala de Esparta, mas claro, de vez em quando aqui eu quebro um pouco aqui no meu canal o tema espartanos e eu vou um pouco para religião, eu vou um pouco para resenha de filmes e hoje é resenha de filme, tá no... A gente tem uma playlist só de resenha de filme. Fiz vários filmes aí, Barbie, aquele do Tom Cruise lá, Top Gun. Fiz vários filmes lá. Quem gosta de filmes, quem gosta de entretenimento, né? E gosta do meu canal, da minha opinião, da forma como eu penso, acho interessante você dar uma olhada nesse playlist lá. Bom, é o seguinte, esse filme, eu fiz aqui uma resenha do filme Sound of Freedom, né? Em inglês aqui tá Som da Liberdade. Muita gente assistiu esse filme aí, é um filme pesado que fala sobre a questão, né, da escravidão sexual de crianças, né? E esse filme, a indústria lacradora, esquerdista, foi para cima dele, né, com tudo, a crítica pegou pesado com esse filme, né, e o filme fez o sucesso que foi. E agora outro filme que está praticamente também sendo caçado aí, outro filme que ninguém quer que você assista, outro filme que ninguém quer que a sua família assista, é Nefários, pessoal, um filme de terror cristão, exatamente, é um filme de terror cristão, mas muito realista, que fala muita realidade, né? É a história praticamente de um psiquiatra, né, ateu, contra o diabo, exatamente, o psiquiatra ele tem que dar um laudo para esse diabo, que na verdade está encarnado no corpo de um prisioneiro, né? E esse prisioneiro vai para a cadeira da execução, né? Ele vai literalmente para ser executado na cadeira da morte lá. Nos Estados Unidos essa lei aí ela existe, né? E aí, pessoal, o que acontece? No meio desse contexto todo, o diabo encarna nesse prisioneiro, né? E na verdade o diabo explica depois, inclusive, que todos os crimes que o prisioneiro cometeu foi o próprio diabo que estava dentro do corpo dele, já subjugando a figura e o espírito dele, né? Que muita coisa ele não queria fazer e o diabo foi lá e tentou ele e fez ele fazer também de certa forma. Então, pessoal, é o seguinte... eu vou passar algumas reflexões aqui que eu achei sobre o filme, que é um filme muito interessante, um filme muito inteligente, né? E eu espero que vocês possam curtir. Mas é claro, já avisando antes aí, tem spoiler, pessoal, tem spoiler. Se você ainda não viu o filme, para o vídeo aqui, assiste o filme aí. Eu vou deixar o link, inclusive, do filme aqui. Não sei se vai estar funcionando na hora que você clicar, mas qualquer coisa você procura na internet aí, né? Que vai ter outros sites aí que vai ter o filme, com certeza. Esse filme, ele teve a reprovação da crítica esquerdista, lacradora, né, progressista, né, o filme ficou, se eu não me engano, foi abaixo, a nota dele foi abaixo de 3 ou 3,5, se eu não me engano, né, mas o público em geral, pessoal, deu uma nota de 8,5 ou 9,5, se eu não me engano. Então, pessoal, quando você for ver um filme e ver a crítica, cuidado com quem está criticando, né, cuidado com a cabeça de quem critica, né, geralmente quando a crítica é ruim e a nota do público é alta, é porque o filme realmente é bom. E se for o contrário, se a crítica for muito boa, e a nota do público for baixa, pode ter certeza que alguma coisa de ideologia aí, que vocês estão ligados aí, né? Bom, vamos começar então com a primeira reflexão número 1. Como eu falei com vocês, o psiquiatra, ele tem que dar um laudo de sanidade para um presidiário, né, no filme. E esse laudo literalmente vai falar se o presidiário ele está em condições de ser executado, né, ele está com sanidade mental ou não. Ou às vezes ele é doido mesmo e o Estado, pela lei do Estado lá, não pode matar, né? Porque ele está louco, ele tem problema mental. Como é que você vai executar uma pessoa que tem problema mental? Né? Seria uma injustiça, inclusive, né? Então, esse psiquiatra vai lá, no dia da execução dele, dar o último laudo dele. E aí ele precisa conversar, né, com aquele detento ali para ter certeza realmente se ele tem algum problema, algum distúrbio psicológico, alguma questão de dupla personalidade, né? Enfim, ele vai lá dar esse laudo. E aí, logo ele se apresenta já de cara, eu sou o diabo, né? Eu sou o diabo, eu estou encarnado no corpo aqui, né, desse detento aqui, e você está conversando com o diabo, né? E aí o filme já começa dessa maneira bem forte, né? E aí ele já chega logo de cara e fala, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso que você está falando, né?
Então a primeira reflexão número 1 é o seguinte, pessoal. Quando você fala que é ateu, você literalmente, numa guerra espiritual como a que a gente está vivendo hoje, quando você fala que não acredita em Deus, quando você não acredita em Jesus, quando você não acredita na Bíblia, mas como você também não acredita em demônio, Satanás, em anjo caído, né? Eu tenho que falar uma coisa para vocês, pessoal. Você coloca uma viseira de ignorância na sua cara. Exatamente, eu não quero ofender os ateus, não. Eu conheço muita gente ateu, que é muito inteligente, que eu gosto muito de coração, que inclusive tem atitudes mais cristãs que muitos dos cristãos aí. Mas o fato de você ignorar que possa existir uma outra realidade já é uma limitação cognitiva, você concorda? O fato de você colocar uma crença que não, isso, demônio, capeta não existe, né? Satanás, céu e inferno não existe, né? Como tem muita gente também que é muito firme com a questão do espiritismo, não, o espírito não existe, essa questão de reencarnação não existe, e coloca isso como crença certa e absoluta na vida, e não porque está na Bíblia, enfim, eu acredito só na Bíblia. Entendo e respeito muito, né? Mas, pessoal, você se limitar ao conhecimento, você se limitar a que possa existir algo a mais, né? Significa, e no filme assim já deixa bem claro, o diabo já dá uma surra nele, assim, né, ideológica. O filme, pessoal, pode ver o filme, é um filme de terror, só na parte realmente da execução que é um pouco pesada, mas é um filme de terror, assim, que fala sobre essa possessão demoníaca, mas não é um filme que tem aquelas coisas exageradas de Hollywood, efeito especial, aquela coisa que você vai, né, vai ficar com pesadelo. Não, é terror psicológico, é terror inteligente, né? É um terror e muito real, pessoal, muito real, um tapa na cara, literalmente, da sociedade hoje em dia aí, que a gente está vivendo aí, né? Então, nessa primeira parte, ele fala assim, bom, se você não é ateu, é como se você já entrasse numa guerra perdendo, porque literalmente você não acredita em céu e inferno, bem e mal. É a mesma coisa como o meu canal de Espartanos, eu te jogar no meio de um campo de batalha, dois exércitos se guerreando, e você não sabe o que está acontecendo uma guerra ali, né? Inclusive já aconteceu comigo. Uma vez eu estava no show Pop Rock Brasil, 98, se eu não me engano, abriu uma roda lá de mosh lá, né? Para quem roqueiro aí conhece, roda de mosh, aqueles roqueiros malucos lá, né? E no meio daquele tumulto ali, né? Mas na verdade eu achei que era um mosh, mas na verdade era uma briga que abriu ali, né? E eu tomei porrada ali, eu achando que era a diversão, que era curtindo a música, não, eu tava rolando uma pancadaria mesmo e eu acabei tomando uma voadora no peito, né? Por quê? Porque eu não sabia, por causa da minha ignorância, por causa da minha limitação, por causa da minha crença de achar que aquilo ali era uma coisa e na verdade era outra, né? Então essa é a primeira reflexão, pessoal. O diabo existe, Deus existe, e outra coisa, várias religiões acreditam nisso, né? A religião católica, a gente vê por causa do exorcismo. A religião evangélica, a gente vê principalmente a pentecostal, né, que tem várias sessões do descarrego, que é literalmente para expulsar demônios, então existe uma crença nisso também, né? E o espiritismo nem se fala, né, questão de possessão, reencarnação, obsessão, né, o espiritismo fala muito sobre isso, né? Então esse é o ponto número 1 aqui da nossa reflexão. Uma outra coisa que fica muito clara no filme, né, pessoal, é que o diabo, assim, ele não quer ficar se mostrando, ele não quer se mostrar. Na verdade, o objetivo maior, inclusive, do diabo é converter mais pessoas para o ateísmo, né? Na verdade, o objetivo principal é esse. Pensa só, se as pessoas acharem que eu não existo, eu posso ficar livre para mim fazer o que eu quiser, né? Pensa só numa pessoa que está viva hoje e que ela tem interferência muito forte na sua vida. Se ela falecer, né, você não vai sentir mais aquela interferência de certa forma, mas a pessoa ainda está viva e ela ainda pode estar tramando contra você e você nem sabe, né? Então isso é que o diabo faz de forma assim, né, muito astuta, né? Ele quer justamente, um dos objetivos dele é justamente fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, só que ele existe, né? E muita gente está vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que não acredita, mas eu te falo, ele existe, é real, né? E o objetivo dele foi concluído. O objetivo dele foi concluído. Fazer a sua crença, fazer você, no seu ateísmo, achar que ele não existe, é justamente o que ele queria, né? Isso o filme deixa de forma muito clara, né? E outra questão agora, nesse ponto 2, falando sobre ateísmo e sobre a existência do demônio, né? Tem uma hora do filme que o cara, por se achar ateu, ele fala, pô, como eu sou ateu, se você é ateu e se você não acredita, então deixa o diabo entrar no seu corpo, deixa eu entrar na sua mente, né? E aí é que o cara realmente ele abre todo o campo mental, ele dá uma autorização para o demônio entrar no corpo dele porque ele não acredita. Então olha só como é que a ignorância da pessoa, a ignorância principalmente religiosa, espiritual, faz o cara cometer uma burrada, uma besteira, né?
Então, eu falo para vocês, você hoje que está vendo esse vídeo, você se acha ateu, você não acredita em nada, então faça o seguinte, faça um convite pro diabo. Fala assim, diabo, entra no meu corpo, né? Vem possuir minha vida. Faz esse convite pro diabo, né? Faz esse convite invoca ele, né? Para sua vida e vê o que vai acontecer. Né, você com o seu ateísmo aí, achando que não vai nada acontecer, você não acredita mesmo, né? Então, vê como é que vai ser as consequências de tomar uma decisão como essa, como esse cara que teve no filme, né? Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte no filme, e ele vai mostrando que a possessão, de certa forma, pessoal, ele é um processo que precisa realmente ali, né, do parasita e do hospedeiro. Mas o hospedeiro, de certa forma, ele atrai o parasita. O hospedeiro, ele atrai o parasita. Como? Como você atrai o diabo? Com a sua vida, com os seus hábitos, com aquilo que você lê, com aquilo que você fala, com aquilo que você sente, né? Com o mal que você deseja para as pessoas, né? Invocando raiva, ódio, preguiça, cometendo todos os pecados, né, possíveis que Jesus já ensinou para a gente aqui. Então é como se você virasse um imã magnético que atrai tudo quanto é alma ruim. Né, não só o diabo, como ele mesmo fala no filme, a legião de espíritos ruins que caminham com ele, né, porque Lúcifer caiu do céu e não foi só Lúcifer, foi uma legião que acreditou nele e foi junto com ele para o inferno, né, então são vários demônios aí. Pessoal, não reparem não, porque essa aqui eu cheguei em casa tem pouco tempo, tá super carente aqui, então eu quis participar do vídeo hoje aqui. Essa aqui é minha pitulinha, né, pitula, mais conhecido como meio quilo de ódio, né, você vai ficar quietinho aqui, né. Bom pessoal, então é o que eu falei, a possessão, ela vem aos poucos, ela vem baseada naquilo que você vive, que você fala, os seus hábitos que viram um imã, né? E aí, a partir daí, o diabo aproveita, ele vai te dominando aos poucos, ele vai entrando na sua mente, vai te fazendo cometer o mal, né? Vai te tentando, né? Vai fazendo você cometer vários pecados, e quando você menos espera, você já está praticamente dominado e subjugado pelo demônio, né? Aí ele começa com os pensamentos, ele começa a influenciar suas decisões, né? Os espíritas falam que isso é um processo de obsessão, né? Que ele vai sutilmente ali colocando pensamentos ruins para você ter atitudes ruins na sua vida, né? E quando você menos espera, você já não tem domínio mais de nada. Você consegue ter a sua mente lúcida, mas às vezes você não controla o próprio corpo, você tem às vezes uns apagões aí, e realmente às vezes você passou por realmente uma possessão ali demoníaca, né? Quietinha, quietinha. Então, pessoal, agora o ponto 3. O ponto 3, pessoal, é do padre. Tem um momento que o psiquiatra chama o padre, o catalão, que estava ali na prisão, né? Porque ele não estava acreditando em nada daquilo que ele estava falando. E ele precisava de uma explicação mais espiritual, mais religiosa, mais teológica em relação àquilo que estava acontecendo, né, pessoal? Então, ele simplesmente chama o padre. E quando o padre chega, quando o padre entra ali naquela cela, o demônio fica apavorado, o demônio fica louco. Ele fica desesperado, né? Porque vê uma presença ali de um sacerdote da Igreja Católica ali, que tem, né, aprendeu, né, de certa forma, a fazer o exorcismo, a expulsar um demônio, literalmente, né? E aí ele fica desesperado, o demônio, né? Só que o padre, pessoal, era um padre modernista, progressista, né? Ele já chega com um cachecol assim, meio de arco-íris, uma coisa meio esquisita, né? E ele fala, não, esse negócio de demônio não existe, não. Hoje nós evoluímos, hoje essas coisas não existem mais. Esse detento com certeza está com algum problema psiquiátrico, psicológico. E aí o demônio, como é que é? E aí o demônio vê que aquele padre, né, era um padre, né, que não usava o sacerdote, não usava, né? Então, peraí, padre, vem cá, vamos conversar aqui. Desculpa, eu poderia ter entrado em contato com você antes, a gente poderia ter conversado mais, né? Ele vê que por mais que ele tenha aquele sacerdote, aquele cargo, aquela missão, aquela postura da igreja, ele vê que simplesmente aquele padre não acreditava em nada daquilo, que ele aprendeu na igreja católica, que ele literalmente desconsiderou os conhecimentos da igreja católica, né? E aí o diabo fez a festa com ele, né? Literalmente riu na cara do padre, o padre falando um monte de besteira, né? E aquele negócio, eu estava escutando esse filme, ele inclusive, pessoal, teve a ajuda de padres, muitos padres indicam esse filme da Igreja Católica, né? E um padre falando, às vezes o próprio padre não acredita no sacerdotismo dele, né? Na missão dele espiritual na igreja, mas o demônio acredita, né? Então isso foi muito crucial, pessoal, essa parte foi muito pesada no filme, mas assim, muito reflexiva pra gente. Pessoal, um outro ponto muito interessante no filme é justamente do diálogo, né? E o psiquiatra falando que o diabo estava perdendo. Vocês estão perdendo, hoje a sociedade é mais livre do que nunca, nós estamos combatendo o racismo, né? Nós podemos ter diversidade sexual,
né? Existe hoje uma liberdade de expressão, liberalismo, né? Então, assim, ele foi falando, o psiquiatra foi falando várias coisas que o diabo começou literalmente a rir na cara dele, né? Literalmente a rir na cara dele, né? E aí, hoje, tudo que ele foi falando, basicamente era a agenda progressista que a gente está vivendo hoje, né? De literalmente masculinizar as mulheres, né? Empoderamento feminino, né? Diminuir o homem, literalmente infeminar os homens, literalmente acabar com as famílias, literalmente a colocar a divergência, né, sexual, o afastamento da religião, a condenação, né, por você estar praticando alguma religião, né, a questão que fala, que eu vou entrar nesse assunto aqui também, a questão, né, do aborto. Então, assim, pessoal, é um filme assim de muita reflexão mesmo, que a gente pensa que a gente está vivendo uma vida com Deus, a gente às vezes está no modo automático, a gente liga a televisão, a gente vai ver um filme, a gente vai ver uma série, e a gente não tem noção da energia espiritual que está ali dentro, né? E que, de certa forma, devagarzinho, de forma leve e sutil, né, tem uma ideologia macabra e obscura por ali, né? E essa ideologia é comprada principalmente pelo lado da esquerda, né, pelos progressistas lá da esquerda, por alguns políticos, né? E devagarzinho essa alma demoníaca vai dominando nossa alma, nosso caráter, vai corrompendo nosso caráter, nossos valores, né? Uma das coisas que é muito interessante no filme é que uma das missões do diabo é dessensibilizar o ser humano em relação ao que é certo e errado. Relativizar o que é certo e errado. Existe o certo e o errado, e acabou, pessoal. Agora, uma das formas, né, que ele vai agindo é justamente, não, certo e errado é questão do contexto, depende da forma e tal. Isso é uma coisa demoníaca, pessoal. Isso é uma coisa realmente assim, infernal. Porque, pensa só, você às vezes fala assim, não, eu vou fazer um procedimento ali, como é falado no filme, né? Eu vou fazer um procedimento ali de eu estar, né, nazia, né? Então, assim, não, mas isso é aprovado por lei, isso é legal, entendeu? Isso, então a pessoa começa a cometer crimes e ela começa a achar que aquilo ali, de certa forma, é normal, né? Que aquilo ali, ela perde a noção do que é bem e errado, o que é certo, o que é errado. Então ela comete coisa errada e ela não tem nem capacidade e ela acha que está certa. Então a gente chegou nesse ponto, pessoal, na sociedade que é muito preocupante mesmo, né? Então isso vem, ele fala dos filmes de Hollywood, exatamente esses filmes aí, Marvel, que a gente sabe aí, né, algumas séries, essas ideologias assim. Então, resumindo, para acabar com honra, com família, destruir religião, não nascimento de novas crianças, mistura de identidade, de mil tipos de gênero, né? Então, o filme bate muito forte nessa tecla e é muito sábio naquilo que fala.